5 coisas que toda pessoa que deseja morar aqui no Canadá, ela precisa saber. Essas são as principais coisas que eu tenho percebido que as pessoas estão reclamando cada vez mais aqui no Canadá. Então é importante que você, que ainda está nessa fase de planejamento, que você já saiba em relação a isso. E se você souber e já estiver se preparando, melhor ainda. Significa que você vai chegar mais preparado aqui no país. Primeiro ponto é, e por mais óbvio que seja, por mais simples que seja, eu tenho visto cada vez mais pessoas frustradas aqui no Canadá por causa disso. O Canadá não é os Estados Unidos. Pois é, muita gente acaba fazendo intercâmbio nos Estados Unidos ou faz aquela viagem turística para Nova York, conhece Miami e ela acha que morar na América do Norte, incluindo o Canadá, vai ser daquele jeito. E infelizmente estou aqui para te dizer, o Canadá não é os Estados Unidos. Por mais que os dois países tenham sim várias semelhanças, a vida aqui, trabalhando aqui, pagando imposto aqui, ela é realmente bem diferente do que a vida nos Estados Unidos. Eu tive recentemente a oportunidade de conhecer um pouco mais dos Estados Unidos. Eu tenho uma amiga que mora lá, inclusive várias pessoas que acompanham o nosso canal moram nos Estados Unidos, e eu ouvi as duas realidades. Pessoas que estão aqui no Canadá e que querem ir para os Estados Unidos, e pessoas que estão nos Estados Unidos e querem vir aqui para o Canadá. E o motivo pelo qual essas pessoas desejam viver em um país ou outro, elas são completamente diferentes. E aqui no canal tem inclusive um vídeo que eu conversei com a Thaís, ela que mora há 6 anos nos Estados Unidos, e a gente acabou conversando sobre pontos relevantes entre os dois países. Então, se você quer vir aqui para o Canadá, mas você tem aquele pensamento, nossa, mas na verdade eu queria morar nos Estados Unidos, eu realmente te sugiro que você assista esse vídeo antes mesmo de você começar o seu planejamento para morar aqui no Canadá. Por quê? O meu receio é que no meio do caminho você acabe se frustrando e pensando, poxa, mas a minha vida aqui no Canadá, ela não é como eu imaginava, porque os Estados Unidos sempre esteve na sua cabeça. Então, por mais óbvio que seja, o Canadá não é os Estados Unidos. Se o seu desejo é os Estados Unidos, o Canadá pode ser que, dependendo do seu perfil, lá na frente seja um fator facilitador, mas não é o que acontece com a grande maioria. Então, se o seu desejo é morar nos Estados Unidos, eu sugiro verdadeiramente que você estude um pouco mais sobre a imigração dos Estados Unidos, porque o Canadá ele é bem diferente do que lá. Então é melhor você saber isso desde já do que você se frustrar lá na frente. E se você é novo aqui no canal, já vou pedir para você se inscrever, é completamente gratuito, é só você clicar no botão aqui embaixo para você estar inscrito no nosso canal e receber a notificação sempre que nós postarmos novos vídeos. Já aproveita que você está aqui nesse vídeo, já clica no like aqui embaixo, que isso nos ajuda ao YouTube compartilhar cada vez mais os nossos vídeos por aqui. Segundo ponto que toda pessoa que deseja morar aqui no Canadá precisa saber, que a escolha da cidade, a escolha da província é uma das mais importantes. Não é incomum de ouvir pessoas extremamente frustradas com a escolha que elas fizeram de cidade aqui no Canadá. Muitas pessoas pensam, eu tô indo pro Canadá, para onde? Para qualquer lugar. Qualquer lugar serve. O que eu quero é sair do Brasil. Só que nessa de querer sair do Brasil sem conhecer muito sobre as cidades do Canadá, pode ser muito frustrante. Para vocês terem uma ideia, o Canadá é o segundo maior país do mundo em questão territorial, porém, apenas cerca de 40 milhões de pessoas moram aqui. Pois é, apenas 40 milhões de pessoas. É bem diferente da realidade do Brasil, é bem diferente da realidade dos Estados Unidos, e as maiores cidades aqui do Canadá, elas são bem diferentes das maiores cidades do Brasil e dos Estados Unidos. Então muitas pessoas que às vezes saem de São Paulo, Rio de Janeiro, estão acostumadas com uma realidade diferente, quando elas chegam aqui no Canadá falam, não é bem isso que eu imaginava. Então a escolha da cidade, ela é extremamente importante para você não se frustrar quando você chegar aqui no país. E eu sempre gosto, esse é um dos pontos que eu mais gosto de conversar, inclusive, não sei se você me segue lá no Instagram, é Canadá Mais Que Um Sonho, eu sempre acabo compartilhando várias informações sobre as cidades. Eu acabei fazendo uma viagem exploratória por todo o Canadá, eu passei por todas as 10 províncias do país, já andei por mais de 160 cidades, e eu fiz isso
justamente para conhecer um pouco mais da realidade das cidades aqui do Canadá, porque eu fui essa pessoa que lá atrás eu acabei fazendo a escolha de uma cidade pensando apenas nos aspectos profissionais. Só que tem muito mais coisas para serem analisadas além disso. Então acabei passando por regiões rurais, pelas maiores cidades, porque eu queria realmente vir aqui nas redes sociais e falar assim, olha, o Canadá é muito diferente. Toronto é muito diferente de Vancouver, Vancouver é muito diferente de Montreal, Montreal é muito diferente de Moncton, que é diferente de Halifax, que é diferente de Calgary, que é diferente de Edmonton. Então existem muitas cidades interessantes, mas depende muito do seu perfil, do seu estilo de vida, qual que é a sua área profissional, qual que é o seu orçamento para você investir na sua vida aqui no Canadá, qual que é a sua área profissional, o que você vai fazer aqui? Você vai chegar aqui com a residência permanente? Você vai chegar para estudar? Qual que é a via de imigração que você está buscando? Qual que é a sua expectativa em relação ao Canadá? Qual que é a sua prioridade com essa imigração? Então são essas as perguntas que eu sempre acabo fazendo para quem fala em relação à cidade, porque dependendo da resposta, talvez a cidade que você está idealizando ali nos seus planos de vir aqui para o Canadá, talvez não seja a melhor cidade para você. E com isso vem a frustração. Então não menospreze a escolha da cidade. Essa é uma das mais importantes, especialmente se você está visualizando a imigração aqui no Canadá. Várias províncias, elas penalizam as pessoas que tiveram outras experiências em outras províncias. Então, se você está pensando em chegar aqui no Canadá, escolher uma província para emigrar, já faça isso do Brasil, para que lá na frente você não sofra as consequências dessa escolha. Inclusive tem várias playlists de vídeos aqui no nosso canal mostrando um pouco de cada uma das províncias. Dessa viagem exploratória que eu fiz, eu acabei fazendo uma série de vídeos de várias províncias. Então tem muito conteúdo sobre as cidades, muito conteúdo sobre as províncias, e eu sugiro fortemente que você assista para abrir um pouco mais os seus olhos em relação às regiões aqui do Canadá. Terceiro ponto, e esse verdadeiramente eu quero que, ó, olhando nos meus olhos, você me responda com sinceridade. O quanto que você está estudando do idioma? Seja inglês ou seja francês. O quanto que você está estudando? Por quê? Não é incomum, não é raro de se ouvir das pessoas: ah, mas eu só vou aprender inglês lá no Canadá. Eu só vou aprender inglês se eu fizer um intercâmbio. Eu só vou aprender inglês se eu estiver na imersão. Só assim que eu vou aprender o idioma. Tô aqui para te dizer que você consegue sim conseguir um excelente nível de inglês, um excelente nível de francês, mesmo estando no Brasil. E isso, meu amigo, vai te ajudar enormemente na sua vida aqui no Canadá. Não é apenas em termos de imigração, mas mercado de trabalho, mas de adaptação. Quanto mais você conseguir estudar e melhorar o idioma ainda do Brasil, mais fácil vai ser a sua vida aqui no Canadá. Então você consegue? Sim, e para te provar isso, tem também playlist aqui no canal de várias pessoas que conseguiram melhorar o idioma ainda do Brasil. Tem uma playlist só de pessoas, inclusive de francês, que o francês, não sei se você, caro amigo, está sabendo, mas abre inúmeras portas de imigração aqui no Canadá, mesmo você estando no Brasil e nunca tendo pisado os seus pés aqui no país. Então assista, eu acho que tem uns 8 vídeos de histórias de pessoas que começaram do zero estudar o francês no Brasil para conseguir abraçar as oportunidades de imigração. Então assista esse vídeo. Tem também uma série de vídeos sobre job offer, pessoas que conseguiram conquistar oferta de trabalho ainda do Brasil, e muito por causa do nível de inglês. Então é possível sim. São pessoas que decidiram criar a própria imersão estando ainda no Brasil. Então, às vezes, ouvir músicas em inglês, colocar toda a sua volta em inglês, celular, computador, você ouvir talvez uma rádio em inglês, você assistir o seriado em inglês, assistir filme em inglês. Quando eu digo inglês, é inglês ou francês, depende do idioma que você está aprendendo. Tem vídeo, inclusive, também aqui no nosso canal, onde eu mostro um pouco mais como que eu aprendi inglês, e essa foi a forma que eu realmente utilizei para melhorar significativamente o meu nível de inglês. Foi criando a minha própria imersão. Então você também consegue fazer isso
ainda do Brasil. Chama a tua família para conversar, fala assim, ó, gurizada, a partir de agora, na nossa casa, a gente vai criar a nossa própria imersão. Se a gente quer morar no Canadá, nós precisamos fazer isso, porque assim nós conseguiremos alcançar o nosso objetivo em menos tempo e nós estaremos mais preparados. O primeiro passo é você acreditar e colocar esse plano em ação, é criar a sua própria imersão. Então tira aí essa desculpa de que você não consegue aprender no Brasil, que é muito difícil de aprender, vai ser difícil de qualquer forma. Então que seja da forma mais barata e que com isso você consiga abraçar várias oportunidades de imigração mesmo ainda do Brasil. O quarto ponto ele é um pouco polêmico, mas que costumeiramente você acaba vendo várias pessoas descarregando ódio ali nos comentários de vídeos no YouTube, de vídeos no Instagram, que é: a sua vida não vai ser como a vida do seu influenciador preferido aqui no Canadá. Pois é, a vida que você vê daquela pessoa que você segue no Instagram, ela é baseada na área de trabalho dela, da idade dela, do nível de inglês ou de francês dela, tudo isso, do estilo de vida que talvez não seja como o seu, mas sim, sabe aquele sonho que você tem na sua cabeça? Nossa, eu queria tanto que a minha vida fosse como a dessa pessoa. O querer nem sempre significa que a sua vida será assim, mas sim que a vida daquele influenciador é daquela forma, que ele lutou aqui no país para que a vida dessa pessoa fosse daquela forma. Então, por mais óbvio que seja, por mais simples que seja, por mais difícil que seja, a sua vida não vai ser como a do influenciador que você está acompanhando. Às vezes tem gente que escolhe a cidade por causa de determinado influenciador. Às vezes tem gente que muda completamente a realidade de imigração, ela se coloca numa situação extremamente difícil só porque quer morar na cidade de determinado influenciador, uma cidade que realmente não vai facilitar em nada a via de imigração, não vai facilitar em nada, nem é a cidade mais barata, nem é a cidade mais fácil de imigrar, não é a cidade que ela vai ter sucesso na carreira profissional, mas ela decide aquela cidade, aquele determinado lugar por causa de influenciador. Às vezes vai até no bairro do influenciador, mas isso não significa que a sua vida será como daquela pessoa. Talvez nos seus sonhos, na sua ideia, você queria que fosse, mas infelizmente você não tem o mesmo perfil que aquela pessoa. E às vezes é até difícil você se comparar, porque às vezes essa pessoa mora aqui há 5, 10, 15 anos. Ela já enfrentou anos de jornada aqui para chegar naquela posição que ela ocupa hoje. Você está chegando agora. Então você também vai trilhar uma jornada diferente. E as regras de imigração hoje são diferentes, as exigências para morar no Canadá hoje são diferentes. Então por que se comparar com uma pessoa que já está aqui há tanto tempo? Isso pode tornar sua vida muito mais difícil e frustrante. Então, quanto antes você começar a olhar para si, ao seu perfil de imigração, ao seu estilo de vida, melhor. Assim as suas escolhas elas vão ser mais assertivas. E por último, e não menos importante, eu diria uma das questões mais importantes também é estude sobre o mercado de trabalho antes de chegar aqui no Canadá. É incrível de ver o quanto o número de pessoas que chegam aqui no Canadá e realmente desconhecem como que é o mercado de trabalho. Pessoas que às vezes demoram 4, 5, 6 meses para conseguir emprego e culpam o Canadá, e culpam o mercado de trabalho. Só que muitas vezes a pessoa não chegou preparada para a realidade do mercado de trabalho. Ela nunca sequer entrou em contato com alguém que já atua na área dela aqui no país para conhecer como que é o mercado de trabalho, nunca entrou sequer no site do Job Bank, que é o site oficial de busca de empregos aqui no Canadá, para saber quantas vagas que tem na área de trabalho, quais são as certificações que aquela vaga está exigindo no mercado de trabalho canadense, quais são as especificações que estão sendo exigidas pelas empresas. Às vezes a pessoa sequer tem o currículo pronto, ela não sabe o que é cover letter, ela sequer aplicou para qualquer vaga aqui no Canadá para saber qual seria o retorno do empregador. Dessa forma,
é óbvio que fica difícil de você conseguir um bom emprego aqui no Canadá. E às vezes o que resta é realmente o entry level, é realmente aquele emprego de entrada que vai te pagar o salário mínimo. Às vezes é aquele emprego que você vai ter que trabalhar no final de semana. Às vezes é aquele emprego que você disse que jamais trabalharia no Canadá. E isso porque você não se preparou ainda do Brasil. Você não correu atrás das informações relacionadas à sua área de trabalho. E então, o seu caminho, a sua jornada até conquistar um emprego, um bom emprego aqui no Canadá, ele realmente vai ser difícil. E é assim que você vê inúmeras e inúmeras pessoas frustradas nas redes sociais por causa de trabalho aqui no Canadá. Muita gente que não está conseguindo o salário suficiente para pagar o custo de vida. Então, muitas famílias, infelizmente, estão com salário baixo e às vezes está tendo aí que fazer trabalho extra, trabalhando de Uber, entregando comida, na limpeza, na construção, para tentar ganhar mais dinheiro para conseguir arcar com o custo de vida. Não é incomum encontrar pessoas com 2, 3 empregos para conseguir bancar o custo de vida aqui do Canadá. E às vezes são profissionais extremamente capacitados, só que infelizmente por isso aqui no planejamento não estão ganhando às vezes 10, 15, 20 dólares a mais do que eles estão recebendo hoje. Pensa comigo de verdade, e eu assim, de todo o meu coração, quem me acompanha lá no Instagram sabe o quanto que eu acabo batendo nessa tecla, porque eu verdadeiramente desejo que você tenha uma vida melhor aqui no Canadá, que você encontre qualidade de vida aqui no Canadá. Afinal, é isso que a gente veio buscar imigrando para esse país, é uma vida melhor, que a gente tenha uma melhor qualidade de vida e não que você tenha que viver dessa forma. Presta atenção nisso aqui. Quanto melhor for a sua qualificação no Brasil, quanto melhor for o seu nível de inglês ou nível de francês, quanto mais você pesquisar sobre o mercado de trabalho, quanto mais networking, quanto mais contatos você tiver aqui no país, conhecer pessoas que já atuam na sua área, melhor e mais fácil vai ser para você conseguir um emprego melhor aqui no Canadá, que pague mais. Pensa bem, às vezes você está trabalhando no emprego entry level que te paga 15 dólares a hora, 16 dólares a hora, e isso porque você não teve esse planejamento ainda do Brasil. E se você tivesse a oportunidade de ganhar 26 dólares a hora, 30 dólares a hora, 35 dólares a hora, não seria melhor para você? Você trabalharia menos horas e ganharia mais. E isso te traria qualidade de vida, mais tempo para você ficar com a sua família. Não é isso que você deseja aqui no Canadá? Não é isso que você está buscando aqui no Canadá? Então comece a se planejar ainda do Brasil. Para você não ser essas pessoas que acabam reclamando na rede social que o Canadá não é isso que elas imaginavam. Às vezes, é você que não está se preparando o suficiente para você conseguir abraçar essas oportunidades. Conseguir emprego no Canadá não é fácil. Não é fácil para ninguém. Então, quanto antes você se preparar, melhor. Mas, Lúcio, o Canadá não precisa de trabalhadores qualificados? Por que é difícil conseguir emprego se o Canadá precisa tanto de mão de obra? Precisa sim, mas são de áreas específicas. E às vezes, se você não é dessa área específica, meu amigo, vai ser difícil sim você conseguir um emprego na área. Portanto, quanto mais você se planejar em relação a isso, melhor, para você não se frustrar nessa jornada. Então essas são as 5 coisas que eu desejo verdadeiramente que toda pessoa que deseja morar aqui no Canadá, ela saiba desde já. Pode ser que seja uma coisa simples para você, pode ser que seja uma coisa boba para você, mas que tem muita gente que reclama nas redes sociais. Então, por isso, eu resolvi criar esse vídeo para realmente te dizer desde já, se prepare. Se planeje, porque essa jornada realmente não é fácil, mas ela vai ser recompensadora, vai valer a pena se você fizer tudo isso, todo esse planejamento ainda do Brasil. Porque quem está realmente plantando no Brasil, quando chegar aqui no Canadá, vai ser a época da colheita. Vai ser o momento que você vai falar, nossa, realmente esse esforço valeu a pena. E é isso que eu desejo para você, que realmente vale a pena, assim como está valendo para mim. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça, já deixa o seu like aqui para nós, é só você clicar no joinha que tem aqui embaixo. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que tenha sido útil para você. Se inscreva aqui no canal, vocês acreditam
que 60% das pessoas que assistem os nossos vídeos, elas não estão inscritas? Pois é, não faça parte dessa estatística, já começa aqui a nos seguir e eu espero encontrar você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!